Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje o vídeo a gente vai pegar um gancho no filme A Mulher na Janela da Netflix para responder a seguinte pergunta: stalkear é crime? Aqui no Farofa Geek a gente acredita muito no caráter educativo das obras. Foi pensando nisso que eu criei esse quadro Advogada Responde, porque pra quem não sabe eu sou formada em Direito, então essa é a minha forma de poder contribuir para vocês entenderem algumas questões envolvendo obras quando tem coisas jurídicas. A Mulher da Janela é inspirada num livro, nesse livro aqui mais precisamente. A gente vai deixar inclusive ele linkadinho aqui para quem quiser comprar sem pagar nada mais pelo nosso link. E ele conta a história da Ana, uma mulher que tem agorafobia, então ela não consegue sair da casa dela. E tava tudo bem na vida dela até que ela acha que presencia um crime no apartamento do vizinho. Isso porque a Ana tem um hábito de ficar stalkeando a vida alheia. Já que ela não tá conseguindo viver nesse momento, ela passou por um trauma muito grande e criou essa fobia, ela vive por meio dos outros, então ela passa o dia inteiro stalkeando todos os vizinhos. No filme, esse hábito ele não é mostrado de uma forma tão agressiva, inclusive parece que ela desenvolveu esse hábito por conta da estranheza da família da frente do apartamento dela, mas não, no livro é algo já bem obsessivo dela. Ela sabe da vida de todos os vizinhos, né? Ela tem o vizinho da frente, do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, e ela sabe absolutamente tudo. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. É bom lembrar que esse tema de stalkear também surgiu recentemente em uma outra obra polêmica da Netflix, a série You, em que o protagonista, ele stalkeia, ele assassina, ele é sociopata, enfim. What? Alright, what's going on? Mas vamos então responder a pergunta: stalkear a vida alheia é crime ou não é? Antigamente, até muito recentemente inclusive, não era crime. Isso era apenas uma contravenção penal. A contravenção penal, ela é um tipo de infração. Só que diferente do crime, a contravenção, o legislador entendeu que ela é bem mais branda. Então, por ser uma infração mais branda, ela também tem penas bem mais suaves do que um crime. E no caso de stalkear, ele entrava na contravenção de perturbação da tranquilidade alheia, que dava uma pena de prisão de 15 dias a 2 meses mais multa. Só que hoje em dia, muito recentemente, houve uma alteração no nosso Código Penal. Isso porque a Lei 14.132 de 2021, ela foi sancionada agora, em 1º de abril de 2021. E ela alterou o nosso Código Penal para incluir o artigo 147-A, que agora tipifica o crime de perseguição. Eu vou ler ele aqui para vocês. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. O parágrafo 1º vai falar pra gente circunstâncias em que a pena é aumentada, quando é cometido contra criança, idoso, contra a mulher por sua condição de mulher. E o parágrafo 3º fala que esse crime ele só ocorre mediante representação. A primeira coisa que é importante a gente constatar nesse novo crime é que ele fala aí que a perseguição ela pode ser cometida por qualquer meio. O que isso significa? Tanto no meio físico, ou seja, no mundo real, você fica lá dando uma de detetive, seguindo os passos da pessoa, se escondendo quando a pessoa vê, quanto no mundo virtual. Então você ficar perseguindo virtualmente uma pessoa também é crime agora. E isso pode envolver várias coisas, né? Por exemplo, fãs de pessoas famosas que ficam perseguindo, tentando descobrir onde a pessoa mora, comentando em todas as fotos várias coisas inconvenientes. Ou, por exemplo, um paparazzi que tá querendo perseguir a pessoa famosa para conseguir finalmente alguma foto boa. E também, lógico, ele engloba aí relacionamentos amorosos da pessoa depois ficar perseguindo o outro. Uma outra coisa que eu queria focar aqui com vocês também é o parágrafo que fala que esse crime ele só vai ocorrer mediante representação. O que isso significa? Isso significa que a vítima ela precisa ir denunciar que um crime ocorreu com ela e dar o aval dela para que aí sim o Ministério Público ele de fato assuma a investigação desse crime. Então, para haver a persecução criminal, a vítima ela precisa ativamente ir
até uma delegacia, ir ao Ministério Público e falar: olha, eu tô sofrendo esse crime. Isso porque às vezes, gente, não é a vítima que vai até a polícia falar que um crime aconteceu. Existem, por exemplo, denúncias anônimas. Pessoas que pegam o telefone e falam: olha, tá acontecendo esse crime aqui, polícia, vem aqui e faz alguma coisa. Para esse crime específico, como ele é mediante representação, apenas a vítima vai ter esse poder de levar a investigação adiante ou não. Só para dar um exemplo para vocês, antigamente o crime de estupro, ele também tinha uma ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a mulher, o homem, vítima de estupro, ela tinha que, de fato, falar: não, eu quero entrar com uma ação contra essa pessoa. Ela não era a dona da ação, a ação continuava sendo uma ação pública, mas ela precisava autorizar que esse procedimento fosse instaurado. E isso, gente, era péssimo, porque no final das contas, muitas mulheres elas não denunciavam os seus agressores. Porque imagina, você foi vítima de um crime brutal, é um crime que afeta muito a autoestima, a privacidade, a honra da mulher, e aí ela tem que ficar revivendo tudo aquilo, porque ela vai precisar ir na delegacia, além de fazer todos os exames de corpo de delito que ela tem que fazer, ela vai ter que ficar indo na delegacia, ela vai ter que prestar queixa, ela vai ter que ficar tendo contato e revivendo essa história. E isso também é uma forma de violência. E justamente por ser uma forma de violência, muitas vítimas de estupro não denunciavam seus agressores. E aí o estuprador saía impune. Tentando corrigir esse erro, hoje em dia, falando em termos leigos, a vítima não precisa mais autorizar coisa nenhuma. A ação civil agora ela é incondicionada. O que significa que se chegar aos ouvidos do Ministério Público ou do delegado que houve um crime de estupro, a vítima não precisa mais dar autorização para nada. A ação segue seu curso normal, com ou sem a interferência da vítima. Mas voltando aqui para o crime de stalkear, né? O crime de perseguição, para mim é um erro você colocar esse crime condicionado à representação. Porque sim, eu entendo que a justificativa aqui do legislador é que esse é um crime bem mais brando do que, por exemplo, um estupro. A gente vê isso até pela pena, né? Aqui a pena é bem menor. Só que a perseguição, ela abre uma brecha para algo muito pior. A perseguição abre uma brecha para lesão corporal, ela abre uma brecha para estupro e até mesmo para homicídio. E quantas vítimas desse crime de perseguição podem acabar ficando com medo de denunciar o stalkeador, por medo dele fazer algo pior? Mas enfim, isso é apenas uma crítica minha, ninguém tem nada a ver com isso é apenas uma opinião. Inclusive, comenta aqui embaixo se pra você fez sentido ou não fez sentido ser obrigatória a representação da vítima para que esse crime seja investigado. 911. I think somebody is in my house. Vamos voltar agora para analisar as obras que eu falei. No caso da Mulher na Janela, como eu falei, a Anna, personagem da Amy Adams, no livro é até bem mais agressivo. Ela fica stalkeando todo mundo. Se ela morasse no Brasil, porque é importante falar que essa é uma lei brasileira, se ela fosse brasileira e essa situação estivesse acontecendo no Brasil, mesmo ela tendo presenciado um crime, ela estaria cometendo um crime sim, contra os seus vizinhos, porque ela ficava lá todo santo dia, todos os dias, o tempo inteiro, perseguindo as pessoas, ainda que por meio de uma câmera fotográfica que ela ficava dando zoom e entrando na privacidade alheia, na vida alheia. E em um é muito pior, porque não fica só no plano virtual e alguém invisível, né? No caso da Anna, ela achava que nenhum vizinho estava reparando que ela ficava stalkeando a vida alheia o dia inteiro. O Joe, além de fazer esse stalkeamento virtual, ele perseguia real as pessoas, no plano real. Mas como eu já falei, só lembrando que a lei não faz diferenciação. A pena vai ser a mesma, seja meio virtual ou meio real, é tudo o mesmo crime. E analisando essas obras, claro que eu me lembrei do filme Janela Indiscreta, um clássico do Alfred Hitchcock. Eu fiquei aqui pensando, se de novo tivesse acontecido no Brasil, na época de lançamento de Janela Indiscreta, não tinha essa lei, não tinha alteração no Código Penal. Sequer existia a nossa Constituição de 88. Mas vamos fingir que o filme já tinha sido lançado depois da Constituição de 88, só para fins exemplificativos. Em Janela Indiscreta, o personagem do James Stewart também fica com uma câmera com foco enorme, olhando lá as janelas alheias. Então, se uma situação semelhante tivesse acontecido no Brasil antes da promulgação dessa nova lei que alterou o Código Penal, mesmo que não fosse crime, na esfera civil, o vizinho que se sentisse lesionado poderia processar o James Stewart. Isso porque, além de ter uma garantia do nosso Código Civil sobre a nossa privacidade, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 10, ela protege o nosso direito à privacidade, que envolve a nossa vida privada, a nossa intimidade e a nossa
nossa imagem. Então, o vizinho que estivesse achando que o James Stewart estava, assim, invadindo a privacidade dele, podia ir entrar com uma ação de indenização por danos morais. Mas depois disso, você deve estar se perguntando: mas isso significa que eu não posso mais stalkear meu ex? Posso ficar mais vendo se ele seguir outra pessoa, se já tá com outra no Instagram? muita calma nessa hora. Não é isso que eu tô querendo dizer. Isso não significa que você é um criminoso ou uma criminosa. Porque parte da tipificação penal, lá no 147A, fala que essa conduta tem que ser reiterada. Isso significa que a gente está falando de alguém que faz isso o tempo todo, várias vezes, construiu quase que como uma obsessão contra a vítima. Ficar stalkeando o ex de vez em quando, gente? Quem nunca? Você não é um criminoso por causa disso. Agora, se a carapuça serviu pra você, se você olhou esse artigo e falou: Meu Deus, sou eu. aí talvez você devesse procurar uma ajuda. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. E esse foi o nosso vídeo Advogada Explica sobre stalkear é crime? Você já sabia dessa novidade? Deixa pra gente aqui nos comentários. E comenta também aqui embaixo se você curtiu o filme A Mulher na Janela, que eu confesso que eu tava esperando mais, eu acabei achando o filme bem fraco. Mas é o que a gente fala, eu acho que a gente sempre consegue extrair alguma coisa da obra, sendo ela a melhor coisa do mundo ou algo mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado, se curtiram, não se esquece, se inscreve aqui no canal porque ajuda demais o produtor de conteúdo independente, no caso, eu. Um beijo e até a próxima!